Senhor Jesus. Amém? Quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 6. Louvado seja o nome de Jesus. Foi o texto que me foi dado. Eu não quero fugir do propósito, do foco dos irmãos, mas acredito que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Aleluia, Deus. Efésios capítulo 6. Iremos ler o versículo 10, versículo 11 e o versículo de número 12. Depois iremos para 1 Samuel 17, versículo 50. Aleluia, Deus. Você que achou a referência, se põe de pé, se assim você puder. Reverência à palavra de Deus. Já agradeço a Deus pela vida da pastora Geliane e o irmão Gilmar que nos fez o convite. Que Deus possa abençoar e assim criando mais oportunidades para estarmos juntos, bem dizendo o nome do Senhor. Se podemos ler, diga amém. Amém. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra sangue. Porque não temos que lutar contra a carne e contra sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mantenha a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 6. Vamos para 1 Samuel 17, versículo 50. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Samuel 17, versículo 50. Louvado seja Deus. Talvez alguém possa pensar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a Bíblia, ela se explica. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que vai ser falado e no que vai ser pregado aqui nessa noite, que vai ser de grande importância para a sua vida. Glória a Deus. 1 Samuel 17, 50 diz assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Repete comigo: assim prevaleceu Davi Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Eterno. Confesso aos irmãos que fica até complicado pregar, irmãos. Eu sou... Está ali o irmão Henrique, está ali o irmão ali. É complicado pregar perto de pregador. Mas é bem verdade que Deus usa quem quer, da forma que quer e também como quer. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu tenho certeza que Deus vai te preparar para muitas conquistas. Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: Deus vai te preparar Deus vai te para preparar muitas conquistas. para muitas conquistas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando a gente observa a carta escrita aos crentes que estavam em Éfeso, Paulo nesta carta, pastores, ele trata de muitos assuntos. E a armadura de Deus, Paulo, ele é bem transparente em nos informar a importância desta armadura. A Bíblia diz que Paulo, ele começa a dizer aos crentes de Éfeso que era necessário se revestir de um novo homem primeiro. Existem aqueles, irmão Henrique, que quer vestir a armadura de Deus de qualquer maneira. Davi, quando pega a armadura de Saul e veste, ele não consegue dar um passo, porque a armadura não cabia no corpo dele. Tem muita gente que não consegue dar um passo, é porque não prepara espiritualmente e quer fazer as coisas de qualquer maneira.
Em Efésios capítulo 4, verso 24 a seguir, o conselho de Paulo é esse: é necessário vocês se revestir de um novo homem, nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Como é que eu posso ter a armadura de Deus se nem eu sei o que é nascer de novo, o que é ser uma nova criatura na presença de Deus? Leia na sua casa 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E Paulo lhe segue adiante dizendo para a igreja: não embriaguei com vinho em que há contenda, mas revestivos do Espírito Santo. Glória a Deus. E quando chega no capítulo 6, versículo 10, depois de alguns conselhos para os pais, para os filhos, para os patrões, para os empregados, Paulo dá um conselho: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Diga para quem está do seu lado: a sua força está no Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra em te fortalecer. Então recebe essa palavra e fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Irmão Henrique, todos nós temos limites. Quando você se fortalece em Deus, você está sujeito não só a vencer, você está sujeito a perder também. Tem gente que é tão otimista que ele só pensa positivo. Ele foge da realidade. Ele fica iludido com profecias falsas, dizendo que Deus está com ele, sendo que Deus não está. Diga para quem está do seu lado: não fique nesta ilusão. Nesta vida um tempo para todas as coisas. Tem gente que prepara só para o tempo de sorrir, mas não prepara para chorar. Tem gente que prepara só para abraçar e não está preparado para o tempo de ficar sozinho. Prepara-te nesta noite, irmão, porque para todas as coisas há um tempo determinado. Paulo orienta a igreja: fortalecei no Senhor. Não é no pastor, não é no pregador eloquente, não é no pregador sábio, na força do Senhor e no seu poder. Diz a Bíblia que Paulo continua a dizer: revestivos de toda a armadura de Deus, para que você esteja preparado, esteja bem habilitado para resistir às astutas ciladas. O original é estratégia de Satanás. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro diz: irmãos, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor. Não é muito longe não. Ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Você perdeu a oportunidade de glorificar a Deus, porque se o diabo está ao seu derredor e não consegue encostar em você, é porque assim como os montes cercam Jerusalém, Deus está em volta do seu povo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, eu não sei conversar fiado, eu sei pregar o que está aqui dentro. Pode conferir se você quiser. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele começa a dizer, irmão Luciano: para que é essa armadura? A igreja atual perdeu o foco, perdeu o alvo. Hoje em dia, se veste a armadura é para se degladiarem. O versículo 12, o apóstolo Paulo diz: porque a nossa luta não é contra, a nossa luta não é contra e nem contra sangue. Diga para quem está do seu lado: não haja contenda entre mim e você. Diga: servimos ao mesmo Deus. Servimos ao mesmo Deus. Temos o mesmo Espírito. Diga: não haja contenda entre mim e você. Não haja contenda entre mim e você.
perca o foco, não atinja o lugar errado. Deus santo, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou explicar o que tem a ver essa passagem aqui com a passagem de Davi. Há uma conexão tremenda. Há uma conexão forte na peleja de Davi e na expressão que Paulo usa da luta do crente. O crente, ele peleja espiritualmente. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Não adianta partir para a briga para resolver o problema. Não adianta fazer barraco para resolver o problema. A sua luta, crente, você que nasceu de novo, a sua luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra. Olha que lista que Paulo faz: principados, potestades, dominador ou príncipe das trevas e forças espirituais da maldade. Pastor Eliane, Paulo, ele classifica a hierarquia das trevas na seguinte ordem: principado está na cabeça, potestade está um pouco mais abaixo, dominador está um pouco mais abaixo, força das trevas está rastejando, são os que recebem ordem. Tem crente que expulsa os pés rapados e se sente o cara. Eu quero ver se meter com os principados. A Bíblia diz, louvado seja o nome de Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Paulo, quando ele usa essa expressão, ele está te mostrando qual é o seu alvo. São os espíritos das trevas que habitam no seu domicílio ou nas regiões celestiais. Não confunda as regiões celestiais com o céu, não. É um pouco mais abaixo. A Bíblia vai nos dizer que Paulo orienta a igreja a respeito disso. Sobre pelejas, sobre batalhas, sobre guerras espirituais. A expressão que Paulo usa me faz entender, irmão Luciano, a peleja de Israel, os filisteus, a de Davi e o gigante de Golias, o seu escudeiro. Paulo estava dizendo para a igreja: Davi representa uma igreja. E eu quero te mostrar o segredo da vitória de Davi. Porque o texto diz: Davi prevaleceu. Davi não correu, Davi não se escondeu, Davi não fugiu, Davi partiu para cima, Davi prevaleceu contra o gigante com a pedra, com a funda, e o matou sem que Davi tivesse a espada na mão. Acompanhe comigo, você entendeu agora que Paulo, ele está te mostrando o alvo certo que você deve atingir. Paulo está te dando a dica que a sua luta não é contra o homem, não é contra o fofoqueiro, mas sim contra quem usa o fofoqueiro. A sua luta não é contra o caluniador, mas é contra aquele que está usando aquele que te calunia. Eu não sei se você está entendendo a minha linguagem, irmão. Eu não sei pregar para ninguém pular, eu sei pregar para estar escrito aqui. Davi, ele se encontrava no pasto tomando conta de ovelhas. Samuel foi na casa de Jessé e disse: Jessé, aqui Deus mandou vir aqui, porque daqui Deus vai tirar um rei para substituir Saul. Deus Santo! A Bíblia diz, irmãos, que Samuel, ele pede para Jessé passar os filhos. E tu sabe mais que eu que depois que Jessé passa os filhos, Samuel diz: não é esse, não é esse, não é nenhum desses. Deus Santo, Espírito Santo, Deus. Observe bem a pergunta do profeta. Ele não perguntou se acabaram-se os filhos. Ele perguntou se haviam acabado os jovens, ou se tinha mais jovem. Samuel sabia que Jessé não considerava Davi como seu filho legítimo. Por mais que o homem te rejeita, Deus te abraça, Deus te pega pela mão, porque a Bíblia diz: eu não me esquecerei de ti. Quem está entendendo a minha linguagem, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Jessé respondeu: tem. Mas está na fazenda, está na roça, está cuidando de ovelha. Samuel tinha convicção do propósito de Deus ali. Ele disse: então manda chamar, porque enquanto ele não chegar aqui, ninguém vai sentar à mesa. Detalhe, irmão Luciano, Davi nunca tinha entrado na casa do pai dele. Davi nunca tinha sentado à mesa para comer com os irmãos. Davi nunca teve o prazer de entrar na casa de Jessé e comer junto com o pai, porque mesa fala de comunhão. Em outras palavras, se ele não aceitava Davi na mesa, é porque não queria comunhão com Davi. Meu Deus! Eu não sei se você está entendendo a minha linguagem. Davi era desmerecido. Diz a Bíblia que Deus apontou Davi para ser rei de Israel. Quando Davi chega, diz a Bíblia que Samuel bate o olho nele e Deus disse: unge que é ele. O nome de Davi já diz: amado do Senhor. Glória a Deus. Quando Davi é ungido, o rei de Israel, na casa dele, irmão Luciano, diz a Bíblia que houve um efeito espiritual naquele exato momento. Porque tudo que é ligado aqui na terra é confirmado no céu, assim diz Jesus. Glória a Deus. Quando o óleo foi derramado sobre Davi, diz a Bíblia que naquele exato momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então não vem com essa comigo aqui de dizer que tem unção, mas não tem o Espírito Santo. Sai dessa, meu irmão. Deus Santo! Glória a Deus. Se tem unção, tem que ter o Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando derrama o óleo, 1 Samuel 16, versículo 13 e 14. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Só que Davi, ele nos dá uma lição. Eu sou contigo. Deus me escolheu. Mas o meu tempo vai chegar. Diga para quem está do seu lado: a unção imediata. Diga: a unção imediata. Mas a sua hora vai chegar ainda. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, no capítulo 17 de 1 Samuel, diz a Bíblia que Jessé pede para Davi levar comida para os irmãos que estavam na guerra. Eles estavam entre o Sucó e a Zeca. Fizeram fileira para começar uma peleja sangrenta. Os filisteus contra os israelitas. De repente, irmão Henrique, diz a Bíblia que surgiu um homem perito em guerra. Tinha quase 3 metros de altura. Para ser exato, 2,88 de altura. Diz a Bíblia que ele surge e já começa a gritar: não tem homem em Israel para pelejar comigo. Se eu perder, seremos seus escravos. Se vocês perderem, vocês serão nossos escravos. Deus. A sua peleja vai determinar o seu futuro. Glória a Deus. Aleluia. Você quer ser escravo ou você quer ser dominador? Você quer ficar por cima ou você quer ficar por baixo? Você quer ser vencedor ou você quer ser perdedor? Davi prevaleceu, mas ele teve alguns passos para seguir. O primeiro passo, pastora Geliane, é ter a unção de Deus. Observe bem que de todo o exército de 3.000 homens, Davi é o único que destaca com visão diferente. Todo mundo via Golias como uma ameaça. Davi disse: eu não vou contra ele, eu vou arrancar a cabeça dele e vou dar carne dele para as aves do céu. Não sei se você está me entendendo. Quem tem unção tem coragem. Quem tem unção não foge da raiva. Quem tem unção enfrenta, porque Deus não te deu espírito de medo, mas sim de poder. Quem tem unção de Deus, irmão Gilmar, reconhece a autoridade que tem. Lucas 10:19 diz: vos dei poder, vos dei autoridade para pisar, não é para ser pisado, é para pisar serpente e escorpião e sobre
Sabe que poder é esse, irmão Luciano? É o que Paulo diz: principado, potestade, dominadores e forças espirituais da maldade. Deus deu ao homem autoridade. Quando Deus fez Adão, Deus disse: Adão, e dominar tudo que existe. Só que o homem perdeu a autoridade. Jesus resgatou o que você perdeu. Ele te deu poder para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder maligno. Diz a Bíblia Sagrada. Davi chega lá, irmão, me diz a Bíblia que Davi chega. Quando ele chega, ele deixa o alimento, a comida com o rapaz e vai ver como é que está na guerra. Quando ele chega lá, irmão, ele toca Israel, uma vergonha. Ele conversa com o homem. Enquanto Davi conversava com o homem, o gigante surgiu naquela hora. Já estava assim 40 dias e 40 noites. Eis aí a diferença de quem tem unção e quem não tem. Quem tem unção não deixa o nome do Senhor ser envergonhado. Quem tem unção não escandaliza o nome do Senhor. Quem tem unção não difama a igreja que congrega. Quem tem unção, meu irmão, defende o evangelho até a última gota. Oh, aleluia a Deus! Davi não aceitou, irmão Gilmar. Ele fala: cadê os exércitos de Israel? Está todo mundo afugentado, todo mundo escondido. Davi diz a Bíblia que ele se apresenta para o rei Saul e fala: Saul, eu vou lutar contra os gigantes Golias. Irmãos, quem tem unção tem disposição. Quem tem disposição não espera o pastor mandar, não espera a autoridade mandar, ele se disponibiliza. Não, o evangelho é uma vergonha, eu vou recuperar a reputação do evangelho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você está gostando, mas o que eu tenho é isso aqui. Eu tenho hoje. Depois vocês conversam com o irmão Gilmar, porque ele deu Efésios 6:10 e eu tenho que cumprir Efésios 6:10. Glória a Deus, aleluia a Deus. Glória a Deus. Davi, irmão Gilmar, diz a Bíblia. Ele pergunta: o que está acontecendo? Cadê os israelitas? Todo mundo afugentado. Ele fala: rei, eu vou lutar contra o gigante Golias. O rei arrumou um monte de desculpa, irmão Gilmar. Rapaz, você é novo. Ele é perito na guerra desde a sua mocidade. Para quem não sabe, irmão, Golias nunca tinha pelejado uma peleja sequer. Só o tamanho dele, ele era tão endemoniado que só de olhar para ele a pessoa corria. Ele colocava medo. Irmãos, acima de Golias está o seu Deus. Glória a Deus. Acima de Golias está a autoridade que o seu Deus te deu. Acima de Golias está a unção que Deus te deu. Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Saul até permite Davi ir. Ele vai dar a armadura dele para Davi. Davi não consegue dar um passo. Davi tira a armadura. Ele vai até o ribeiro. Repete comigo: ribeiro. Ribeiro. O que é ribeiro, irmão Gilmar? Um rio. O que é ribeiro, irmãos? Um rio. Rio. E nesse rio Davi pegou 5 pedras. Eu disse que Davi simboliza a igreja. Esse rio representa o Espírito Santo. E as 5 pedras representam os 5 ministérios que não podem faltar na igreja. Está em Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir. Os 5 ministérios da igreja. Igreja tem que ter ministério. Glória a Deus, aleluia. Igreja tem que ter um apóstolo, plantador de igreja. Igreja tem que ter profeta, não só sacerdote, porque o sacerdote ele recebe do povo e leva até Deus. Já o profeta ele recebe de Deus e transfere ao povo. Glória a Deus, aleluia a Deus. Igreja para vencer tem que ter apóstolo, plantador de igreja. Tem que ter profeta, porta-voz de Deus. Tem que ter evangelista, ganhador de almas. Tem que ter pastor para dar direção para o povo. Tem que ter mestre para ter instrução, porque Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-se a Deus aprovado, como o obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem.
Não é aquele que sabe mais ou menos. É aquele que maneja bem a palavra. Glória a da Deus, verdade. aleluia a Deus. Em uma parte da armadura, Paulo diz que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Tem muita gente aqui se cortando porque não sabe manejar essa espada afiada. Hebreus 4:12 diz que ela é viva, eficaz, penetrante como uma espada de 2 gumes. Ela vai penetrando, cortando juntas e medulas, e consegue alcançar um lugar que o médico estudado não consegue alcançar, irmão. O médico abre corpo, ele vê o coração, vê tudo, mas pergunta para qualquer um diplomado e estudado: aonde fica a divisão da alma e do espírito? A palavra de Deus vai lá. Davi, a igreja, ele vai até o ribeiro, Espírito Santo, e o ribeiro fornece para ele 5 pedras. O Espírito Santo fornece 5 ministérios para a igreja. Igreja não cresce se não tiver um plantador de igreja, pastor Juliano. Igreja não cresce se não tiver um porta-voz de Deus dentro dela. Igreja não cresce se não tiver um ganhador de almas. Igreja não cresce se não tiver alguém direcionado por Deus que dá direção para o povo caminhar. Igreja não triunfa se não tiver um mestre, aquele que ensina a disciplina e a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Hoje o povo só quer pula-pula, culto bom é onde as cadeiras voam, onde o povo flutua. Aí eu pergunto: tem mudança de vida? Tem libertação? Eu disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse negócio de pular hoje aqui, amanhã tá xingando, tá por fora. Esse negócio de xingar aqui, fazer coisa na igreja e chegar lá fora, não tem mudança, não adianta. Não é santo, não. Diz a Bíblia que Deus procura aqueles que são limpos de coração. Se você ler Salmo 101, versículo 6, diz a Bíblia: os meus olhos procurarão os meus fiéis na terra para que habitem comigo. Aquele que anda no caminho reto, este me servirá. Se no caminho reto você serve para Deus, por que tem gente que fala que é cheio de Deus e anda no caminho torto? Eis aí a questão que Paulo quer dizer: tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas, ciladas ou estratégias. Você sabe o que é estratégia? O diabo sabe o seu ponto fraco. O diabo sabe onde mexe em você. Se você é uma pessoa nervosa, ele vai tocar no seu temperamento. Ele vai tocar na sua ferida. Se você é um crente barraqueiro, ele vai arrumar uma arapuca direitinho para você cair nela. Aí vai o crente cheio de razão e de direito, bater na cara do vizinho, xingar o vizinho: eu estou no meu direito. Como cristão não está, não. A Bíblia ensina a combater o mal com o bem. Não combata a fofoca com fofoca. Não combata o mal dizendo, falando mal dele também não. Diga para quem está do seu lado: Deus tem conquista para todos nós. Deus tem conquista para todos nós. Nós temos que aprender a nos apoderar dessas conquistas. Aí Davi, irmão Gilmar, Davi, irmão Luciano, ele pega 5 pedras no ribeiro, 5 mistérios da igreja, e vai até Golias. Irmãos, diz a Bíblia que Golias olha para ele e vai andando, e o escudeiro vai adiante de Golias para pegar Davi. Observe bem que Davi, antes de ir até Golias, ele enfrenta o seu irmão Eliabe. Eliabe tenta parar Davi, Davi não dá nem ideia para ele. Às vezes, no ministério, às vezes na nossa chamada, nos deparamos com vários Eliabe que querem tentar parar a nossa chamada. Não dê ouvido aos Eliabe. Não perca o alvo. Não perca o seu objetivo. Eliabe entra em cena só para tentar atrapalhar você conquistar. Aí Davi, ele vira para o outro lado, não perde o foco. Meu alvo é Golias. Meu alvo é o filisteu. Aí diz a Bíblia, que Davi, ele se depara de frente com Golias.
e o seu escudeiro na frente. Golias começa a desprezar o que Davi tem na mão. Só que o gigante esqueceu que além das pedras, além da funda, Davi tinha unção. Davi tinha unção, irmão. Davi já tinha matado o leão, já tinha matado o urso, e não seria diferente. Só Deus sabe quantos ursos e leões você matou para chegar até aqui onde você está. Eu te pergunto nessa noite: Deus é Deus na sua vida ou não é? Comece a enxergar isso, irmão, a partir de hoje. Bendito Deus nessa Deus, ele só vai estar aonde você acredita que ele está. O crente chega na reunião como essa, a visão dele é a pastora Geliane. Então Deus não vai estar aqui então não, porque ele só vai estar onde você acredita que ele está. Isso é Bíblia. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário aquele que se aproxima de Deus. Você quer ter Deus perto? Creia que Ele existe. Esse é o segredo. De muitas reuniões não tem manifestação de Deus. O povo não crê. Isaías 29:13 diz: esse povo se aproxima de mim, com a boca me louva, com os lábios estão me honrando, mas o coração está distante. Eu pergunto a você nessa noite: o seu culto é um culto genuíno ou um culto artificial? Você vem aqui só para cumprir tabela, ou você veio para adorar o nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Diz a Bíblia que Golias começa a desprezar Davi. E o que ele tinha na mão: rapaz, eu sou um cachorro para você vir até mim com pau e pedra. Diz a Bíblia, irmãos, que Davi, ele não deu ouvido às palavras de Golias, porque em muitas pelejas que Golias vencia, era com palavras que machucavam e feriam o emocional. Por exemplo, alguém que canta na igreja, chega e chega todo desafinado. Aí já vai na sua estrutura: Davi não deixou não, eu sou pequeno, eu estou com pedra, eu estou com pau na mão, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi me deu a dica que essa peleja era espiritual, meu irmão. Guarde isso na sua cabeça. Davi representa a igreja, o ribeiro representa o Espírito Santo, e as 5 pedras representam os 5 ministérios que deve ter na igreja. E Golias, ela representa o quê?